Tem muito gestor de empresa que precisa comprar um carro, um caminhão ou, por exemplo, uma máquina nova para a operação do seu negócio e eles sempre me perguntam o que vale mais a pena, né? Se é entrar em um consórcio ou se é financiar esse bem que a empresa está precisando comprar. Então, a minha opinião é a seguinte: consórcio é uma maneira eficiente de perder dinheiro todos os meses. Então, antes inclusive de eu explicar e de eu começar a explicar o motivo, eu preciso alertar sobre uma coisa que talvez você não saiba, gestor. Consórcio não é investimento. Então, antes de eu explicar o porquê que o consórcio não é investimento, dá um joinha aqui nesse vídeo e se inscreva no nosso canal para você sempre receber as nossas preciosas dicas de gestão para você aplicar na sua empresa. Então, vamos lá. Basicamente é o seguinte, agora que eu consegui alertar que consórcio não é investimento, eu vou explicar de forma resumida o que ele é, né? Na sua essência, o consórcio nada mais é do que uma reunião de pessoas, pode ser pessoas físicas ou jurídicas, que formam um fundo destinado à compra de algum bem. Ou seja, ele é destinado para as empresas e pessoas que estão pensando em adquirir um bem específico, um móvel ou imóvel ou até serviços. Os consorciados que são reunidos em grupo, eles são representados por cotas e eles passam a contribuir por um prazo determinado com uma parcela destinada à formação de um fundo comum. De tempos em tempos acontece a contemplação, que dá ao consorciado, o contemplado, o direito de utilizar parte desse fundo para aquisição desse bem ou desse serviço que é pretendido. Hoje em dia existem 1001 tipos de consórcio, como por exemplo consórcio de automóveis, consórcio de imóveis, consórcio de motos, consórcio de caminhões, consórcio de máquinas e equipamentos e diversos outros. Bacana. Agora que eu dei o exemplo e expliquei rapidamente o seu conceito, eu preciso repetir o que eu já disse. Consórcio não é investimento. Todo vendedor de consórcio, ele insiste em dizer que consórcio é investimento. Só que é uma mentira, tá bom? Qualquer investimento, por pior que esse investimento seja, como por exemplo, sei lá, a poupança, que já é muito ruim, ele tem uma característica. Esse investimento ele gera dinheiro para você. E no consórcio isso não existe. Na verdade é até pior. Você acaba inclusive perdendo dinheiro porque no consórcio você paga uma taxa de administração para quem cuida desse consórcio. Você paga para a pessoa administrar o consórcio. Ou seja, as únicas pessoas que ganham efetivamente dinheiro no consórcio é o próprio vendedor do consórcio e o administrador desse consórcio. Só essas duas pessoas. Todos os participantes do consórcio eles pagam uma taxa para que essa administradora cuide do dinheiro, como eu falei, e dos créditos concedidos aí aos contemplados. Ou seja, eles pagam para que seja feita a gestão desse produto financeiro. Essa taxa ela vai variar de 15% a 20% ao ano. E é uma maneira de você pagar para guardar o dinheiro. Além da taxa de administração, ainda podem ser cobrados outros valores, que normalmente é comum essa cobrança. E elas estão sempre estabelecidas em contrato, como por exemplo o fundo de reserva e o seguro desse produto financeiro. O consórcio ele só vai valer a pena se você tiver a sorte e for contemplado logo. Aí sim vai valer a pena. Mas assim, você vai ficar dependendo da sorte, ainda mais, por exemplo, com a sua empresa, gestor. Então, até se você não for contemplado logo, você vai perder muito dinheiro a longo prazo. Sim, eu digo isso com experiência de causa, porque eu já coloquei na ponta do lápis. E 99% das vezes você vai perder dinheiro. Aí muitas pessoas ficam em dúvidas entre fazer um consórcio ou buscar um financiamento, especialmente para comprar carros ou imóveis. E o ideal, o melhor dos mundos, antes que você pense em um consórcio ou seguir numa linha de financiamento, é que você se planeje para adquirir o bem que você deseja por conta própria, com o seu próprio dinheiro.
Se você tiver dificuldades em organizar essas contas, as suas contas no caso, eu posso ajudar você. Mas se a ideia realmente for optar por um consórcio ou um financiamento, é preciso fazer contas. Vai ser preciso colocar na ponta do lápis e mensurar o custo-benefício e o retorno que essas duas possibilidades vão nos oferecer. Então, na maioria das vezes, na maioria dos casos, o financiamento ele sai ganhando, especialmente com o patamar aí atual baixo de juros que nós temos. O financiamento ele vai possibilitar também a quitação do saldo devedor, ou seja, você consegue na hora que quiser, se você tiver cash, quitar essa dívida que está em aberto, economizando os juros que seriam pagos no futuro. No consórcio não tem esse desconto, as taxas elas são cobradas integralmente. Além disso, se você tem pressa para adquirir esse bem, o financiamento ele vai te proporcionar a compra imediata, ou seja, na hora que você financiar, você consegue o bem que você precisa. E assim, no consórcio não é assim, né? E se você pode ficar esperando até ser contemplado pelo consórcio, ou seja, se você tem esse tempo para esperar sem ter esse bem, eu sugiro que você considere investir esse dinheiro em algum investimento você mesmo. E aí você consegue comprar à vista ou dar uma entrada maior num imóvel ou num veículo, por exemplo. Então muita gente que decide entrar em um consórcio acaba não tendo a disciplina para separar todos os meses parte do orçamento da empresa para poder investir. Principalmente para a empresa que normalmente é um pouco mais bagunçada, né? Mas pensa comigo, se você pode se pagar mensalmente, ou seja, você pode fingir que ao invés de gastar esse mesmo dinheiro que você gastaria com o consórcio, você pode carimbar essa mesma quantia todos os meses, ou seja, você vai separar esse dinheiro e você chega e literalmente carimba esse dinheiro. Olha, eu não vou fazer absolutamente nada com essa determinada quantia, eu não vou gastar esse dinheiro. Aí você simplesmente faz um investimento, né, aplicando aí numa renda fixa, em algum CDB, algum título atrelado à inflação, e aí sim você começa a ter um investimento na prática. E aí com esse investimento você recebe juros e assim o seu dinheiro vai estar rendendo de verdade. Tá vendo? Isso é investimento. Então você aplicando, você vai conseguir a quantia necessária para comprar o carro, o imóvel, a máquina que você deseja. E isso é totalmente possível. Com um simples planejamento financeiro, a gente consegue estruturar isso e viabilizar essa ideia. E você não vai depender da sorte como no consórcio, porque, de novo, no consórcio você depende da sorte para ser contemplado logo. Inclusive, vai ter esse dinheiro ali com você, se você fizer isso que eu estou falando, né? Vai estar sob a sua gestão. Então, sinceramente, eu sugiro que você não caia no conto do vigário, né? Consórcio não é um bom negócio. Consórcio não é investimento. O melhor dos mundos é que você se estruture financeiramente falando, você tem um planejamento financeiro para que você não precisa depender de ninguém, mas caso você precise, eu prefiro 1000 vezes, particularmente falando, né, o financiamento do que o consórcio, porque eu já coloquei em diversos casos, em diversas oportunidades, essas duas possibilidades aí, consórcio ou financiamento na ponta do lápis, já analisei os dois e na maioria das vezes o financiamento sai ganhando. Então, espero sinceramente que você tenha gostado dessa dica, que você tenha entendido sobre essa questão do consórcio. Não é legal para sua empresa isso. Se for o caso, faz um financiamento sim, mas é muito importante que você se estruture financeiramente falando. Então, se você gostou dessa dica, eu quero convidar você para curtir a nossa página no Facebook, também para seguir a Segato lá no Instagram. E dá uma olhadinha também no nosso site www.segatocontabilidade.com.br, porque lá tem conteúdo pra caramba, lá tem planilha, tem e-book, tem artigo, tudo gratuito para você absorver esse conteúdo e usar essas dicas para você aplicar na sua empresa. Um abraço e até o próximo vídeo.